Olá, estamos começando mais uma videoaula e aqui, gente, eu vou dar continuidade ao assunto de permeabilidade dos solos da nossa aula 10. Dando continuidade aqui, nós vamos ver agora condutividade hidráulica em solos estratificados. Bem, nós vimos, pessoal, até o momento, o princípio de funcionamento de permeâmetros com apenas um único solo, né? Então, nós temos aqui um solo de comprimento L, né, um comprimento de percolação L, uma perda de carga H, como vocês podem ver, e uma área A. Então, gente, a partir disso aqui, nós temos que a vazão, né, que percola aqui o nosso sistema, ele é dado por essa expressão aqui em função da lei de Darcy, e a carga hidráulica que o solo, né, faz com que esse sistema perca é igual numericamente aqui a H. Porém, gente, se nós tivermos uma seguinte situação, um permeâmetro com dois solos, o que fazer numa situação como essa? Então, nós temos aqui algumas premissas que devem ser estabelecidas. Uma situação como essa que vocês estão vendo, gente, a vazão que está percorrendo o solo 1, ela vai ser igual à vazão que está percorrendo aqui o solo 2. Então, essa é a primeira premissa que nós temos aqui nesse problema. A vazão de ambos são iguais. A segunda premissa, gente, diz respeito à carga hidráulica. Então, o que está acontecendo aqui no meu sistema? Eu tinha um nível d'água aqui, ele passou e percolou por dois solos. Estes solos fizeram, né, devido ao fluxo, ao atrito desse fluxo com, né, as partículas de solo, fez com que houvesse a perda de carga aqui H, né, e o nível d'água aqui do lado direito ficasse nesse nível, como vocês estão vendo. Então, gente, a gente pode dizer o seguinte, que existe uma perda de carga devido ao solo 1 e uma perda de carga devido ao solo 2, certo? Os solos eles têm permeabilidades diferentes e cada um vai gerar uma perda de carga diferente, certo? Cada um vai gerar um atrito diferente aí nesse caso. Nesse sentido, pessoal, a perda de carga que vai proporcionar ao fluxo do solo 1 e a perda de carga que vai proporcionar ao fluxo pelo solo 2, se você somar os dois, tem que ser igual numericamente à perda de carga total do nosso sistema. Então, H vai ser igual a H1 mais H2. Então, gente, para solos perpendiculares, né, dispostos de forma perpendicular ao fluxo, basta adotar essas duas premissas. E para solos, gente, dispostos em paralelo, né, uma configuração paralela, né, ao fluxo, como vocês podem observar. O que fazer numa situação dessa? Então, nós vamos ter aqui, o solo 1 vai ter uma perda de carga que eu vou chamar de H1, e o solo 2 uma perda de carga que eu vou chamar de H2. A questão da vazão, pessoal, já não é igual, né? Então, aqui o fluxo não obrigatoriamente vai ter a mesma vazão pelo solo 1 e pelo solo 2, certo? Então, o solo 2, por exemplo, pode ser mais permeável, consequentemente a vazão por ele vai ser maior. E a do solo 1, a mesma coisa. Então, pessoal, a única certeza que nós temos aqui é que a vazão do solo 1 mais a vazão do solo 2 vai me dar a vazão total do meu sistema. Ok. Que mais? Questão da carga hidráulica, gente. A carga hidráulica perdida do solo 1 e do solo 2. Bem, na questão da carga hidráulica, gente, vamos analisar o que é carga hidráulica. A carga hidráulica, pessoal, nada mais é do que uma diferença de pressão de água. Só que eu estou expressando aqui em metros de coluna de água. Então, inicialmente, se você analisar aqui, por exemplo, nesse nível que nós temos aqui bem no início do meu solo, eu tenho uma pressão de água que eu vou chamar de U1, certo? Então, a pressão de água aqui nesse ponto, gente, é toda essa pressão de coluna de água.
essa pressão vai ser tanto igual no solo 1 como no solo 2. Se eu analisar nesse outro nível aqui, gente, o nível d'água está no mesmo nível, então essa perda de pressão, né, no meu sistema, ela vai ser igual tanto para o solo 1 quanto para o solo 2. A carga hidráulica perdida tanto para o solo 1 quanto para o solo 2 são exatamente iguais. Essa é a segunda premissa que nós temos. A carga hidráulica total, ela vai ser a carga hidráulica perdida no solo 1, que também vai ser a carga hidráulica perdida no solo 2. Então, a carga hidráulica aqui é igual para ambos. Vamos aplicar, pessoal, o que nós vimos em alguns exercícios. No exercício 3, nós temos o seguinte. Considere a seguinte situação, sabendo-se que os solos A e B existentes nos permeâmetros, com largura igual a 30 cm, tem coeficiente de permeabilidade de Ka igual a 10 a menos 2 cm por segundo e Kb 2 vezes 10 a menos 2 cm por segundo. Determine para os permeâmetros mostrados na figura a seguir. Então, pede-se, gente, a perda de carga inicial nas amostras A e B, o gradiente hidráulico nas amostras A e B e a vazão nos solos A e B. Então, vamos começar aqui a resolução do nosso problema. Primeiramente, nós vamos calcular aqui no item A a perda de carga no solo A e a perda de carga do solo B. Então, gente, para isso, nós vamos adotar aquelas premissas que nós acabamos de avaliar. Então, a primeira premissa, gente, para esse tipo de solo, que ele é perpendicular, né, ao fluxo, nós temos que a perda de carga total vai ser igual à perda de carga do solo A mais a perda de carga do solo B. Essa perda de carga total, gente, é esses 25 centímetros que nós temos aqui. O que mais? Nós também vimos que para quando o solo for perpendicular ao fluxo, a vazão do solo A ela vai ser igual à vazão do solo B. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou começar a partir dessa premissa aqui, da vazão do solo A ser igual à vazão do solo B. Para isso, então a vazão aí do solo A é o coeficiente de permeabilidade de Ka, vezes a perda de carga hidráulica no solo A dividido pelo comprimento do solo A, vezes a área do solo A. Isso vai ser igual à vazão no solo B. Então, vai ser igual a KB vezes HB sobre LB vezes a área em B. O Ka é 10 a menos 2. Então, 10 a menos 2 vezes a perda de carga em A, que eu não sei, vezes o comprimento, gente. É o comprimento na direção do fluxo, então são 20 centímetros, comprimento de percolação, então 20 centímetros, que multiplica a área, gente. Essa área é uma área perpendicular ao fluxo, então eu tenho aqui uma seção, olhando aqui tridimensionalmente, essa seção tem uma altura de 10 e uma largura de 30. Como se estivesse entrando aqui no slide, né? 30 centímetros. Então, a minha área, gente, vai ser 10, que multiplica 30 centímetros. Isso vai ser igual ao KB, que é 2 vezes 10 a menos 2, que multiplica a perda de carga em B, que eu não sei. O comprimento, gente, o comprimento na direção, ó, paralela ao fluxo. Então, são 10 centímetros. Na mesma direção do fluxo, né? E a área é uma área perpendicular ao fluxo, da mesma forma. Então, a nossa área aqui, você vai ter 20 centímetros de um lado e 30 do outro. Então, a área aí vai ser 20 vezes 30.
Bem, eu posso aqui cancelar a minha potência de 10 a menos 2 aqui e 10 a menos 2 aqui. O que eu posso fazer? Cortar esse 0 com este 0, cortar o 30 com o outro 30, cortar o 0 aqui com esse 0. Então, gente, o HA, fazendo a conta aqui, o HA ele vai ser igual a 2 vezes 2, 4, vezes 4, 8. Então, que HA é igual a 8 vezes HB. Então, gente, o que nós vamos fazer agora? Nós temos duas incógnitas, então preciso de uma outra equação. A outra equação é HA mais HB igual a 25. Ok, sabemos que o HA é igual a 8 vezes HB. Então, substituindo aqui na expressão, nós vamos ter 8 HB mais HB igual a 25. Nós vamos ter agora, então, 9 HB igual a 25. Então, HB vai ser igual a 25 dividido por 9. Fazendo o cálculo aqui, o nosso HB vai ser igual a 2,8 centímetros. Então, pessoal, agora basta nós substituirmos o HB na expressão anterior. Então, nós vamos ter aqui o HA mais o HB igual a 25. Sabemos aí que o HB é 2,8. Então, HA mais 2,8 é igual a 25. O HA vai ser igual a 25 menos 2,8, que dá aí 22,2 centímetros. Resolvido aí o item A. Vamos agora, pessoal, olhar o item B. O item B ele pede para calcular o gradiente hidráulico de A e o gradiente hidráulico de B. Nós sabemos que o gradiente hidráulico em A ele vai ser igual a perda de carga em A dividido pelo comprimento de percolação em A. Então, gente, nós sabemos que a perda de carga em A é de 22,2, que acabamos de calcular, dividido pelo comprimento de A, que é 20 centímetros. Então, o gradiente hidráulico de A vai ser de 1,11. Vamos agora fazer o cálculo do gradiente do solo B, que é igual a HB sobre LB. A perda de carga em B é de 2,8. O comprimento de percolação do solo em B é 10 centímetros. Então, o valor aqui é de 0,28, o gradiente do solo B. Por fim, gente, vamos calcular o que pede o item C, que é as vazões do solo A e do solo B. Então, no item C, o Q de A e o Q de B. Nós sabemos aí que a vazão em A ela é igual à vazão em B. Isso foi a premissa que nós adotamos. Que mais? A vazão em A ela vai ser igual à permeabilidade em A vezes o gradiente hidráulico em A vezes a área em A. Ok, então a vazão em A vai ser igual à permeabilidade, que é 10 a menos 2,
vezes o gradiente, gente, que acabamos de calcular no item B, que é de 1,11, e a área, que é de 10 por 30. Ok, gente. Fazendo as contas aqui, nós vamos ter que a vazão que percola pelo solo A é de 3,33 centímetros cúbicos por segundo. Para o solo B, gente, é a mesma vazão do solo A, então a vazão aqui para o solo B também é 3,33 centímetros cúbicos por segundo. A quarta questão, pessoal, ela é muito semelhante à terceira questão. São os mesmos solos, com os mesmos valores de permeabilidade, e é pedido, solicitado a mesma coisa. A perda de carga inicial nas amostras A e B, o gradiente hidráulico nas amostras A e B, e a vazão nos solos A e B. Só que a única diferença é que a disposição dos solos no permeâmetro são paralelos aqui ao fluxo. Vamos resolver agora o nosso problema. Então, da mesma forma que a questão anterior, primeiramente aqui eu vou calcular no item a perda de carga do solo A e do solo B. Bem, só relembrando que nós vimos aí nos slides, nós vimos que a diferença de pressão do solo A e do solo B, nessa situação que o solo é paralelo, gente, ao fluxo, a diferença de pressão são iguais. Então, se eu verificar aqui a pressão P1, que acontece desse lado esquerdo, ela acontece também, tanto no solo A como no solo B. E a pressão acima desse solo, gente, P2, também é igual em ambos. Então, essa diferença de pressão, a perda de carga em ambos são iguais. Então, não há diferença. Então, nesse sentido, a perda de carga em A ela vai ser igual à perda de carga em B, que é igual aí a perda de carga total do sistema de 30 centímetros. O item B pede-se para calcular o gradiente hidráulico em A e o gradiente hidráulico em B. O gradiente hidráulico aqui para o solo A vai ser a perda de carga em A dividido pelo comprimento de percolação em A. No caso, a perda de carga foi de 30 centímetros, dividido pelo comprimento de 35. Então, o gradiente aqui no solo A é de 0,86. Do solo B, gente, tem a mesma perda de carga e tem o mesmo comprimento de percolação. Então, a perda de carga no solo B aí, nesse caso, também vai ser de 0,86. Para o cálculo aqui da vazão, no item C, pede para calcular a vazão em A e a vazão no solo B. E aí a gente viu que as vazões, gente, são diferentes. Então, eu vou ter que calcular para ambas. A vazão no solo A é a permeabilidade no solo A, vezes o gradiente no solo A, vezes a área do solo A. A vazão aqui no solo A vai ser igual a 10 a menos 2, vezes o gradiente que acabamos de calcular, que é de 0,86, vezes a área. A área, gente, aqui vai ser de 10 centímetros, entrando 30 centímetros. 10 vezes 30. Então, a vazão aqui no solo A, fazendo as contas, vai ser de 2,58 centímetros cúbicos por segundo. Para o solo B, gente, a única diferença é a vazão, que é 2 vezes mais permeável.
Então aqui a vazão do solo B vai ser o K do solo B vezes o gradiente vezes a área. Então a vazão aqui no solo B vai ser o K, que é 2 vezes 10 a menos 2, vezes o gradiente de 0,86, vezes a área, que também é a mesma. A área vai ser 10 por 30. Fazendo o cálculo aqui, a vazão no solo B vai ser de 5,16 centímetros cúbicos por segundo. Fatores que influenciam na permeabilidade. Então, gente, nós vamos ver aqui alguns fatores que podem influenciar na permeabilidade. Então, gente, a primeira coisa é a questão do grau de saturação. As bolhas de ar presentes no solo formam obstáculos para o fluxo de água. A gente, por exemplo, está vendo aqui a estrutura de um solo não saturado. Nós temos partículas, como vocês podem observar. Nós temos aqui uma certa quantidade de água nos vazios desse solo e nós temos também a presença de algumas bolhas de ar oclusas, certo? Na hora que o fluxo está percolando por esse meio, essas bolhas, devido à membrana contrátil, né, aquela membrana que a gente viu na aula anterior, ela vai interferir diretamente, ela vai formar um obstáculo aqui, devido à diferença de pressão, certo? E aí, o solo ele vai ter uma variação, né, vai ter uma permeabilidade diferente. Aqui é só para vocês terem uma ideia, o quanto pode variar a permeabilidade. Então, quanto maior a quantidade de ar que estiver presente aqui no solo não saturado, maior vai ser a presença de pressão aqui de sucção. Então, gente, quanto maior a sucção, maior a quantidade de ar presente aqui e menor vai ser a permeabilidade. Então, vocês notem aqui, isso aqui é um gráfico de um solo, em que quando ele está na situação saturada, ele tem uma permeabilidade constante. À medida que a pressão de sucção aumenta, essa permeabilidade ela torna-se mais impermeável, certo? E essa pressão de sucção ela é muito em função da pressão do ar, né, que está aqui presente do solo. A questão da estrutura das partículas, gente. Então, uma estrutura floculada, ou seja, uma estrutura que está no ramo seco, ela permite maior facilidade de passagem de água. Então, quando você tem uma estrutura floculada, né, que a disposição das partículas, né, normalmente é face aresta, né, esse tipo de estrutura, gente, ela permite uma passagem melhor aí, né, pelas partículas. Em contrapartida, quando você tem uma estrutura dispersa, que é no ramo úmido, que a gente já viu aí em compactação, que quando você tem uma estrutura dispersa, as partículas tendem a ficarem paralelas, né, umas às outras, né? Então você tem um tipo de estrutura face-face, certo? Diferente da floculada, que é face-aresta, certo? Então, nesse caso aqui, gente, quando você tem a disposição dessas partículas muito paralelas, elas criam um maior obstáculo. Então, esse tipo de estrutura, por mais que você tenha dois solos iguais, com mesmos índices de vazios, a estrutura floculada ela tende a ter uma permeabilidade maior do que uma estrutura dispersa. Só para vocês terem uma ideia, gente, isso aqui é um exemplo que o Souza Pinto traz em seu livro, né, com alguns solos da barragem de Ilha Solteira. Então, você tem aqui a umidade de compactação de 3 solos, 17, 19, 21%. Tem o que é índice de vazios, o mesmo índice de vazios, então a estrutura tem os mesmos vazios aqui, nesse caso. Só que é o seguinte, o solo no estado do ramo seco, ele tende aqui a ter uma estrutura mais floculada. Então, a permeabilidade normalmente é maior.
Quando você atinge, por exemplo, o ramo úmido, por exemplo, de 21%, a estrutura tende a ter, né, as partículas mais paralelas, né? Então, a estrutura do solo aqui ele fica mais dispersa. Consequentemente, isso, o coeficiente de permeabilidade reduz. Então, você nota que ele reduziu aqui em 4 vezes em relação à permeabilidade para a umidade menor. A equação de Taylor, gente, ela pode correlacionar o coeficiente de permeabilidade com o índice vazio do solo. Então, gente, quanto mais fofo o solo for, mais permeável ele é. Então, nesse caso, nós já estamos avaliando a questão de variação do índice de vazios. E aqui nós temos a relação do coeficiente de permeabilidade para o mesmo solo. E, gente, nós temos a relação, né, proposta por Taylor para permeabilidades em função do índice de vazios deste solo, né, índice de vazios distintos. Exercício 5. Uma areia bem graduada de grãos angulares tem um índice de vazios máximo de 0,83 e um índice de vazios mínimo de 0,51. É possível prever a relação entre os coeficientes de permeabilidade dessa areia nos estados de máxima e de mínima compacidade? Bem, pessoal, essa questão é muito simples. Basta que a gente aplicar, né, a expressão do Taylor, onde K1 sobre K2 ele é igual ao índice de vazios do solo 1 elevado ao cubo, dividido pelo índice de vazios mais 1. Tudo isso sobre o índice de vazios do solo 2 elevado ao cubo, sobre o índice de vazios do solo 2 mais 1. Neste caso, o K1 eu vou dizer que é o K para o solo de máximo índice de vazios, e o K2 eu vou dizer que é para o K do solo com mínimo índice de vazios. Em relação aos índices de vazios, o índice de vazios E1 vai ser o índice de vazios máximo, e o índice de vazios E2 vai ser o índice de vazios mínimo. Ok, gente, então vamos substituir aqui na expressão o índice de vazios máximo, que é o E1, é 0,83, então 0,83 elevado ao cubo, dividido aqui por 1 mais 0,83. Isso tudo dividido pelo índice de vazios 2, que é o índice de vazios mínimo, 0,51 ao cubo, dividido por 1 mais 0,51. Então, gente, fazendo as contas aqui, nós vamos ter que esse resultado é de 3,56. Então, essa é a razão entre o índice de vazios máximo e mínimo. Então, o K máximo ele vai ser igual a 3,56 do K mínimo. Então, quanto maior o índice de vazios, maior a permeabilidade. A anisotropia, gente, é outro fator que pode influenciar na permeabilidade. Então, gente, o que é a anisotropia? Em termos de permeabilidade, um solo ele é isotrópico quando a permeabilidade no eixo x e y são iguais. E o solo, em contrapartida, ele é anisotrópico quando essas permeabilidades são diferentes. Então, gente, normalmente o solo ele tende a ser, né, no seu estado natural e até mesmo compactado, anisotrópico. Então, é comum, né, o solo apresentar a permeabilidade aqui na direção x maior do que a permeabilidade na direção y, certo, gente? Então, isso aqui é uma das influências que o solo pode ter. Temperatura é outro fator. A gente sabe aí que se um fluido for muito quente, né, a viscosidade reduz. Se o fluido tiver uma temperatura mais baixa,
ele ganha viscosidade. A viscosidade ela acaba influenciando na permeabilidade. Por quê? Porque a permeabilidade ele é muito em função do atrito do fluxo com as partículas de solo. Então, se o fluido for mais ou menos viscoso, ele vai ter mais ou menos atrito quando estiver percolando por um material como um solo. Para isso, o que nós fazemos em laboratório? Nós fazemos uma correção. Então, a gente adota lá, quando a gente vai fazer um ensaio de permeabilidade, a gente faz uma correção em função da viscosidade, do K que nós encontramos, para encontrar uma permeabilidade a uma temperatura de 20 graus. Então, pessoal, essa foi a nossa conclusão aqui da nossa aula 10. Quem quiser verificar, né, nos livros aí de mecânica dos solos, essa aula ela foi baseada no capítulo 6 do Souza Pinto e no capítulo 7 do DAS.